Pessoal, boa noite. Na aula passada, a gente finalizou a nossa parte de conteúdo sobre recursividade que a gente estava trabalhando. Então, a gente veio trabalhando com vários tópicos dentro da disciplina, dentro dos nossos conteúdos. A gente conseguiu cumprir tudo que era proposto. Essa, eu acho que foi a única das disciplinas que eu estou ministrando esse mês que deu para cumprir o cronograma, tudo que é proposto fazer de forma tranquila, tendo em vista a situação que a gente está passando. As outras disciplinas, alguns tópicos estão tendo que ser passados bem corridos, alguns que não são tão essenciais, então a gente acaba acelerando um pouco, resumindo um pouco. Agora, na nossa disciplina, a gente conseguiu passar tudo, de forma até que, assim, relativamente bem tranquilo. Então, a gente não perdeu nenhum tempo. Lógico, a gente não conseguiu ter a mesma vivência de sala de aula ali para conversar, tirar dúvidas, às vezes no desenvolvimento do trabalho, em equipe, mas frente à situação que a gente está vivendo, eu considero que os resultados nessa disciplina foi muito bom. Ou seja, das disciplinas que eu estou ministrando, a gente teve os melhores resultados. Espero que esses resultados também se reflitam em todo mundo que está tentando fazer a disciplina, né, que está seguindo as atividades, que consiga também progredir na disciplina. Então, acho que todo mundo que está acompanhando, acho que não vai ter maiores problemas de conseguir, da sequência, de conseguir aprovação da disciplina. Como a gente encerrou todos os nossos tópicos, o que a gente vai trabalhar hoje, a gente vai dar uma repassada na lista de exercícios, eu vou abrir ela, vou lendo questão por questão, vou comentando, e aí se surgir alguma dúvida, que a lista já está disponível desde segunda, né? Se surgir alguma dúvida, e aí alguém já para, já pergunta, e a gente vai sanando essas dúvidas gerais da lista. Na semana que vem, na segunda, a gente vai fazer a nossa pré-prova, conforme o nosso cronograma. Depois, na quarta, a gente vai fazer a revisão, ou seja, a correção da pré-prova e sanar dúvidas, para na outra semana a gente fazer prova e assim encerrar todo o nosso conteúdo. E aí depois vai ficar a última semana se alguém precisar fazer prova final, entregar algum trabalho específico, alguma coisa nesse sentido. Pessoal, a lista de exercícios, então, que a gente tem que fazer, ela é dessa segunda parte da disciplina. Na primeira parte, a gente focou ali, basicamente, em pilha e fila, né? Implementação estática, dinâmica, suas variações, os trabalhos que a gente fez. E agora a gente vem para poder... A gente puxa algumas coisas, então muitas coisas são vinculadas, então é um conteúdo incremental. Então, algumas coisas que vão estar de lista, vai continuar falando de implementação estática, dinâmica em alguns momentos, mas aí a gente já foca mais em listas, que foi o que a gente trabalhou. Depois a gente tem a parte de hash e a parte de recursividade, que foi onde a gente focou. Então eu vou repassando uma aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, manda aí no chat aí, ou abre o microfone e pode perguntar. A primeira questão aqui, qual que é a diferença de listas estáticas e dinâmicas? Então, estática é baseado numa implementação baseada em vetor. Dinâmica é baseada em alocação dinâmica, o MLOps, que vai crescer à medida da necessidade da tua lista, né? Então, acho que não tem muita diferença. Como é realizada a alocação de um novo elemento, uma estrutura dinâmica, que instrução em C é necessária. Então, quando você vai alocar um novo elemento, a instrução que a gente utiliza é o malloc. Então, quando a gente chama essa instrução, uma nova área da memória ela vai ser reservada e o endereço de memória dessa área, dado o tipo e dado o espaço que você precisa, ela vai ser retornada para essa variável que a gente vai armazenar o endereço de memória, que essa variável que armazena o endereço de memória é um ponteiro. Então, aqui também não tem muita coisa. Aí a gente trabalhou com dequee, que foi o primeiro tópico que a gente trabalhou no segundo agora. Oi? No caso lá da 3A, instruções em si necessárias é o malloc, o free, se é necessário. E o size off. É o malloc. Só colocar o malloc, porque eu coloquei o free também lá para poder limpar o cache. Mas você pode colocar, assim, se você detalhar, né? Se for assim, um malloc é para alocar
e depois o free para você poder liberar esse espaço de memória que está alocado. Porque eu fiz isso aí já, eu dei uma respondida e eu coloquei. Não, beleza, tá certo. Certinho. Qual que é a diferença de pilha, fila e dequi? Então, a gente veio trabalhando, então, todas essas estruturas, o que difere elas é a política de acesso, é como a gente vai manipular os dados dela, né? Então, todo esse conceito de pilha e fila, ele é importante você ter. Então, ele volta agora, tanto na pré-prova quanto na prova. Agora, você não vai ter, não é o mesmo nível de cobrança, mas esse conceito ele é incremental. Então, pilha, inserção e remoção numa mesma extremidade, né? Last in, first out, livro. Fila, primeiro que entra, primeiro que sai, first in, first out. Então, eu vou inserir numa extremidade e remover na outra. E a dequi é uma double end de kiwi, ou seja, é uma fila de dupla entrada. Eu posso inserir e remover em ambas as extremidades. É essa a pergunta aqui. Se você tiver que escolher entre uma representação de uma lista encadeada ou uma representação usando posições contíguas de memória para um vetor. Então, sempre que falar em posição contígua é vetor. Quais informações são necessárias para poder selecionar uma representação apropriada e como esses fatores influenciam na representação? A informação, basicamente, que você precisa você sabe exatamente quantos elementos você vai manipular? Se eu sei exatamente, eu vou criar uma lista para poder controlar alguma estrutura para controlar os alunos da sala. Então, eu posso utilizar uma estrutura estática, isso é fixo, isso eu não vou precisar ficar crescendo a minha estrutura de forma dinâmica. Eu não preciso jogar um N muito grande. Agora, se eu não tenho a menor ideia de quantos elementos eu vou manipular dentro da minha base, dentro dessa estrutura, aí eu preciso de uma estrutura dinâmica, porque eu não vou criar lá uma estrutura de 100 mil elementos, pode ser que eu use só 10. Ou eu vou criar uma estrutura de 100 elementos, pode ser que eu precise de 1000. Então, se eu sei a quantidade de elementos, eu posso usar vetor, ser mais limitado. Agora, se eu não sei como essa estrutura vai crescer ou reduzir, é melhor utilizar uma estrutura dinâmica. E como que esses fatores eles vão influenciar na escolha da representação? Isso está de acordo, depende da manipulação. Então, tem problemas, tem algoritmos que a gente tem que aplicar eles sobre vetores. Então, se eu tenho um vetor, por exemplo, eu consigo um acesso direto em uma determinada posição. Se a gente está utilizando vetor, a gente consegue aplicar alguns algoritmos de ordenação de dados mais eficientes, mais rápido. Se eu estou utilizando uma estrutura dinâmica, eu preciso pegar todos os dados que estão nessa estrutura dinâmica, copiar para um vetor para poder aplicar um método de ordenação mais eficiente. Então, depende muito da aplicação. Então, esses fatores vão influenciar como? Depende do tamanho e depende de quais operações você vai ter que executar dentro dessa massa de dados. Logicamente, aí isso vai alterar, né? A 5, explicar o que representa a estrutura aqui, né? Então, aqui a gente está vendo duas sentinelas, o A e o B, né? Dois marcadores. E aqui eu tenho os nossos nós. Então, o que a gente está vendo é uma estrutura que ela é duplamente encadeada. Então, a gente tem ponteiros nas duas direções, ponteiro para o próximo e para o anterior. E eu tenho um marcador aqui, para o início ou para a cabeça, para o head da minha estrutura, e eu tenho um marcador para o fim ou para o tail da minha estrutura. Então, o que essa estrutura representa? É uma lista duplamente encadeada que tem um marcador para o início e para o fim, para o head e para o tail. Beleza, é isso, não tem muito. Isso aqui, olhando essa estrutura que é duplamente encadeada, tem algumas questões que cai isso. Ou simplesmente, aí te mostra uma dessa e mostra uma outra que é simplesmente encadeada e te pergunta qual que é a diferença dela, qual que é a diferença de implementação. A 6 aqui, quais que são os preceitos básicos de uma lista ordenada? Então, se a gente está trabalhando com uma lista ordenada, igual a gente implementou, o preceito básico é que antes de eu inserir um dado, ela tem que estar ordenada, e depois que eu inserir, ela tem que permanecer ordenada. Se eu remover um dado, ela tem que permanecer ordenada. Então, esse é o preceito básico. Quando eu estou manipulando uma estrutura dessa, ela sempre tem que se manter ordenada. Antes de inserir, ela tem que estar ordenada. Após inserir, ela tem que se manter ordenada. E se eu remover, ela tem que se manter ordenada. E foi esse cuidado que a gente teve lá, né? Lembra? Se for menor, eu vou inserir no começo. Se for maior, eu vou inserir no fim. Senão, eu vou achar o ponto de inserção. Vou fazer a reorganização dos ponteiros e inserir na posição correta. Foi isso que a gente fez. O que é uma fila de prioridade? A gente fez a implementaçãozinha lá no caso a gente montou uma fila dupla lá para poder fazer o controle por idade, né? Uma fila de prioridade é que algum elemento que você está inserindo ali, ela tem uma prioridade frente a outro elemento.
e você vai ter uma política diferenciada dentro dessa fila frente à prioridade definida. Então, aquela questão das idades é uma estrutura de prioridade. Dentro dos sistemas operacionais, uma fila de prioridade ela é utilizada dentro da execução dos processos. Então, você tem uma fila de processos para poder ser executado no teu computador. Só que todos têm a mesma prioridade? Não. Processos de SO, ou seja, o que faz o computador funcionar, ele tem uma prioridade maior. Se eu clicar aqui para poder abrir o Word, ele vai entrar numa fila de prioridade e aí depois ele vai ser executado e vai ser mostrado. Processos que estão em primeiro plano, eles têm prioridade frente a processos que têm em segundo plano. Então, tudo isso está dentro de uma fila no SO. O SO faz o controle dessa fila baseado em prioridades. É uma aplicação de filas. O que são tabelas hash ou tabelas de dispersão? Então, quando a gente fala em tabelas hash, elas armazenam uma relação entre uma chave, uma determinada chave que eu tenho, e um determinado índice nessa tabela. Tabelas hash, ou hash em si, a gente tem aplicação para poder armazenar, para armazenamento de dados, ou seja, eu quero ter um acesso direto àquela informação, então a partir do CPF do Jader, eu quero que do CPF dele eu mapeie diretamente na posição onde estão os dados dele, sem precisar percorrer toda a estrutura. Então, o hash é utilizado, uma das utilizações é para que a gente possa ter acesso direto a algum dado que eu queira, ou seja, é uma forma de armazenamento de dados. Mas hoje essa não é a maior utilização de hash, como a gente viu. Maior utilização de hash, que é uma função criptográfica de uma única via, então eu tenho o CPF do Jader, sempre que eu colocar o CPF dele vai gerar um hash. Mas o hash que foi gerado, ele não representa só o CPF do Jader, ele pode representar vários outros valores. Então, o hash é utilizado como uma função criptográfica de uma única via, que hoje, na maioria das vezes, é utilizada para segurança de senhas. E essa é uma aplicação que vocês estão trabalhando, né? Quando a gente fala hash de endereçamento aberto e hash encadeado, hash de endereçamento aberto, a gente guarda os dados, aí já falando de hash para armazenamento de dados, né? A gente guarda os dados diretamente no vetor. Então, o dado é guardado diretamente no vetor, e se eu mapear dois objetos ou dois dados, ali, duas chaves para a mesma posição, eu vou ter que tratar de um conflito. Então, eu vou ter que deslocar posições daquilo que a gente viu. Já hash encadeado, eu tenho o meu vetor, cada vetor ele vai ter um ponteiro que vai apontar para uma lista. Então, os dados são armazenados dentro de uma lista encadeada, algo que a gente viu também. Então, se eu tiver duas chaves que mapear para a mesma posição, eu vou inserir isso dentro de uma lista. Citar mecanismos de resolução de colisões em tabela hash. Foi o que eu falei anteriormente, né? Então, se eu tiver duas chaves que mapeiam para a mesma posição no endereçamento aberto, que eu estou armazenando num vetor, então eu vou deslocar. Se eu tenho o CPF do Moterani e eu mapeei para a posição 3, na posição 3 já tem alguém armazenado lá, eu vou deslocar. Lembra o I lá que a gente vai deslocando? E aí eu desloco para a posição 4, posição 5, até que eu acho uma posição para poder armazenar. Então, o deslocamento de posições é quando eu estou trabalhando com endereçamento aberto. Quando eu estou trabalhando com endereçamento encadeado, se eu mapeio para a mesma posição, eu vou simplesmente inserir ele dentro da lista. Então, ele vai ser o próximo elemento dentro da lista. E quando a gente fala em hash MD5 e 256, para que isso serve? É uma aplicação de hash para poder trabalhar com criptografia de uma única via para senhas. Então, a gente viu a implementação, como utilizar hash 256 ou MD5 também, é a mesma coisa lá em Java. E em C# é mais fácil, em Java a gente teve que criar uma classe, e aí tem aquela classe de converter para hexa e tal lá. Em C# você só pega a string que você está e coloca lá, make hash, e passa. Só isso. Você não faz mais nada. E aí ele já te retorna. Então, é uma instrução, uma vez que você importou lá a biblioteca, né? Em Java só dá aquele pouquinho mais de trabalho, mas é tranquilo também, né? A definição de recursividade, isso cai pra caramba também. Então, quando a gente fala recursividade, é o quê? Recursividade é uma função que ela chama ela mesma. Então, eu tenho a função que chama ela mesma. Quando a gente vai falar em recursividade, aí já cai aqui na 13, né? A gente tem dois pontos que são importantes, né? Que é o caso base e a instância trivial. O que é o caso base? É o meu ponto de parada. Então, se a função recursiva ela chama ela mesma,
para ela não ficar num loop infinito, né, como um for infinito, eu vou ter que ter um ponto de parada. E o ponto de parada é o chamado caso base aí, ou instância trivial. Então, aonde para é o caso base. Aonde a função chama ela mesma, a gente chama de passo recursivo. É onde está acontecendo uma recursividade. Vou apresentar um exemplo para a função recursiva, foi o que a gente acabou de trabalhar, né? Então, você pegar o fatorial, é um dos problemas mais clássicos recursivo, né? Você colocar algum exemplo de código, calcular a potência, a gente viu para converter de decimal para binário, e aí tem vários outros exemplos. Simular a execução da função chamando o f de 6. A gente fez o f de 5 juntos na sala, então, na verdade, vai ser só um ponto acima, né? Então, o f de 6 chama o f de 5, chama o f de 4, chama o f de 3, chama o f de 2, chama o f de 1. F1 é caso básico, retorna 1. Aí vai retornar para o f de 2. O f de 2 vai chamar f de 0. E é aquela árvore de recursão que a gente fez. E aí, dada aquela árvore, que é isso aqui, eu acho que até eu salvei ela. Salvei aqui. Dada essa árvore aqui que a gente gerou, aqui a gente fez para o f de 5, né? Aí o que está perguntando? Quantas chamadas recursivas aconteceram? Você vai contar quantas chamadas? Quantas chamadas da função, né? Deixa eu ver como que está aqui. Opa. Quantas chamadas da função são realizadas? Existem chamadas redundantes? Então, quando eu falo quantas chamadas da função, são todas. Então, todas chamadas, a partir da primeira. Se perguntar quantas chamadas recursivas, você desconsidera a primeira. Chamadas redundantes é quando eu tenho a mesma chamada acontecendo mais de uma vez para resolver o problema. Ó, o f de 3, sem ser o caso base, né? O f de 3 está acontecendo mais de uma vez, o f de 2 acontece um tanto de vez. Se eu colocar o f de 6, o f de 4 vai acontecer 2 vezes. Então, aqui, vai ter chamada redundante, né? E aí você tem que fazer esse gráficozinho aqui, ó. Isso aqui. Aqui tem, considere a definição dessa função, func aqui, que aí está definido lá, ó. Func de 1 é 1. Para todos os outros casos, vai ser n menos 1 vezes a chamada recursiva da função de n menos 1. E aí, qual que é a ideia aqui? Você pode programar e você pode modelar. E quais são os valores se eu chamar func de 4 e func de 5? Então, se eu chamar aqui, se eu fizer a chamada da função passando 4, passando 5, qual vai ser o retorno? Então, ou você pode simular, ou você vai programar. Programar é mais fácil, né? Se o teu n, que é a tua entrada, né? Se a tua entrada é igual a 1, retorna 1. Se não, para todos os outros casos, retorna n menos 1 vezes a chamada recursiva de n menos 1. E aí você vai ter a saída aqui, aí você pode colocar print, fazer um passo a passo igual a gente fez. E aí depois tem alguns códigos aqui, que até a gente já implementou alguns, outros não, outros servem mais para poder praticar mesmo. Na verdade, tudo aqui vocês vão mandar pelo Moodle, né? Aqui geralmente a gente faz listas manuscritas em estrutura de dados, mas como aqui não faz sentido. Então a gente pode fazer tudo no Word, quem quiser fazer manuscrito, digitalizar, enviar, tanto faz. Aí na parte de código, você vai mandar o código mesmo, né? Você cria um zip lá e manda. Considerando que a gente tem uma lista encadeada, criar uma função pesquisa que vai retornar se um dado existe ou não. Então, pegando aquela lista encadeada, que a gente já fez, está pronto, lê um valor e vai procurar dentro da lista, né? Ah, como você vai fazer? Ah, procura no primeiro. Se achou? Return. Se não, vai continuando. Escrever uma função que vai verificar se uma lista encadeada, se os dados delas estão em ordem crescente. Menores no primeiro, maiores no fim. Então, o que você vai fazer? Você pega o dado atual e vai ver se ele é menor ou igual ao próximo. Se for, você segue. Aí depois você vai próximo, né? Percorre. Depois você vai ver se ele é menor que o próximo. Persegue. Você vai ver que ele é menor ou igual ao próximo. Se não for, você dá um return 0. Então, se qualquer elemento que você bater nele ali, se ele não for menor ou igual ao próximo, você dá um return 0, acabou. Se você conseguir percorrer a lista inteira e ele aceitar tudo isso, ou seja, se você conseguir chegar na lista, no final da lista, quer dizer que todo elemento é menor ou igual ao próximo. Aí você pode retornar 1. Então, você só retorna 1 depois de percorrer a lista inteira. Se você testar que alguém não for menor ou igual ao próximo, aí você retorna 0. Essa é a ideia. Aqui, escrever uma função que remova todos os elementos com valores pares de uma lista encadeada. Aqui é só para brincar mesmo, né? A gente já tem um remove pronto lá. O que você vai fazer dentro da lista encadeada? Você vai percorrer o elemento, verificar se ele é par, guarda o endereço de memória dele dentro de um AUX, né? E dá um free nele. Logicamente, qual que é o cuidado que você tem que ter?
Cara, não, quando você passa o free lá, o remove ele já vai reorganizar os ponteiros, né? Então você não vai ter essa preocupação. Eu ia falar que você tinha que reorganizar os ponteiros, mas quando você chama a função remove, ela já faz isso para você. Então você vai correr a lista, achou um par, achou um remove. Não tem mais nada. E o remove que faz o free. Então é só um if mesmo, é só um percurso. Só para poder treinar mesmo. Criar uma função recursiva para poder converter um valor de decimal para binário. Isso aí a gente já fez, né? Aquele exemplo que a gente fez na última aula. E criar uma função recursiva para aquilo que a gente fez na aula passada, né? Que é o MN aqui, e qual que é o retorno para H de 3,3. E quantas chamadas da função são realizadas. Então, você pode programar ou você pode criar árvore de recursão. É interessante você criar árvore de recursão. A do H também a gente fez juntos, né? Acho que a gente fez para 2 e 3, e aqui está pedindo você fazer para 3 e 3. Mas vai falar quantas chamadas da função teve. Aqui não perguntou se teve chamada redundante. E programar também a gente já fez. Ficou alguma dúvida em alguma questão? Alguém? Basicamente agora não, né? É importante pegar para fazer. Que aí, se surgir alguma dúvida, me manda. A gente tem aí essa semana inteira ainda, né? Esse resto de semana. Pode mandar a qualquer horário. Quiser mandar no e-mail, quiser mandar no WhatsApp. Todo mundo tem meu contato. E aí, se tiver alguma dúvida, me manda. Eu respondo lá e ajudo. Agora, o negócio é pegar para fazer. Então, você praticar. A lista, como eu falei, de maneira geral, ela cobre o que vai ser o que é essencial. A diferença é que a grande maioria das questões, elas são objetivas. Então, se você entende bem o conceito, você vai conseguir responder lá na pré-prova. Então, a gente faz a pré-prova na segunda, e aí depois a gente tem ainda a outra quarta para fazer uma revisão e tirar a dúvida geral. Beleza, pessoal? Beleza. Então, agora, o tempo agora é para vocês poderem pegar a lista. Já aproveita o tempo, façam ela. Quem terminar, já manda lá no ambiente. Vocês têm, para entregar a lista, tem até na data da prova. Então, tem segunda-feira que vem, é na outra ainda. Então, se alguém aí não conseguir fazer, beleza. Mas o ideal é que você faça para a pré-prova, que você vai estar mais preparado, e deixe depois da pré-prova só para poder tirar dúvida. Fechou? Fechou. Beleza. Então, tá lá no ambiente virtual. Aqui, ó. Ah, não, eu não entrei. Aqui eu estou em outra sala. A lista está lá no ambiente virtual. Eu mandei o link lá para vocês também. Quem não pegou, é só entrar lá na disciplina. Tá a lista de exercícios. Está na parte para poder enviar lá. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Lista de exercícios 2. Está na parte de atividades aqui, ó. Eu coloquei ela aqui. Você envia um arquivo PDF com as questões abertas e os códigos você envia num zip. Você pode anexar 2 arquivos aqui. Beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida, vocês me mandem. No mais, um bom restante de semana para todos aí. E todo mundo se cuida aí. Até mais. Aquele salve. Valeu, Matheus. Tamo junto. Boa noite. Até mais, gente. Salve.